Olá pessoal, eu sou André Barbieri E eu sou o Caio Godoy. e hoje nós vamos falar aqui no nosso podcast internacional do Ideias Esquerdas sobre as duas cúpulas do G7 e da OTAN que aconteceram nessas últimas semanas para revigorar as tensões entre Estados Unidos e China. Bom, pessoal, a gente não poderia deixar de tratar desse tema, as últimas duas cúpulas, né, encabeçadas pelo Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, para tratar dos assuntos multilaterais, né, da principal potência imperialista do mundo e realinhar os seus parceiros tradicionais nessas últimas décadas de acordo com os interesses de Washington, né? E como a gente sabe, o Biden se elegeu como presidente nos Estados Unidos com um discurso de que justamente retomaria esse multilateralismo e a cooperação mundial, deixando para trás o legado trumpista, né, que se baseava em relações bilaterais entre os estados e no afastamento dos Estados Unidos daquele velho papel de guardião da segurança capitalista do mundo. Biden, pelo contrário, quer retomar isso com toda a força para avançar os interesses do imperialismo norte-americano nessa nova etapa da crise econômica mundial pós-pandêmica. E esse discurso, né, do multilateralismo mostrou a sua verdadeira cara, né, tanto na cúpula do G7 quanto na cúpula da OTAN, que é alinhar justamente esses parceiros para atacar o principal adversário geopolítico, tecnológico, industrial e militar dos Estados Unidos hoje, que é a China. Em outro sentido também a Rússia, né, que é uma velha adversária dos Estados Unidos desde os tempos da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial. E fica cada vez mais claro que o Biden e o Partido Democrata não são nenhuma espécie de mal menor, né, em relação ao Partido Republicano, não é, Caio? Realmente, André, mas o que o imperialismo democrata tem de sobra aí é militarismo, né? Depois de garantir aí essa posição mais dura contra a China, para ela surtir efeito também a partir do G7, o Biden subiu mais um degrau no tom ao fazer com que a OTAN considerasse, né, o país asiático um risco de segurança, né, para o Ocidente. Depois dos anos do Trump, o atual governo dos Estados Unidos está buscando reconstruir essa frente europeia num tom anti-chinês. Se tomarmos a declaração aí final das cúpulas e apesar da relutância europeia, eu acho que o Biden alcançou seus objetivos. Sim, esses dois comunicados das cúpulas, tanto do G7 quanto da OTAN, criticam fortemente, né, o governo do Xi Jinping na China pela falta de proteção dos direitos humanos nas regiões de Xinjiang e lá em Hong Kong. Condenam também as operações militares do Exército de Libertação Popular ao redor das águas, né, de Taiwan, além de destacar o fortalecimento do arsenal nuclear e os avanços da República Popular da China no campo da tecnologia cibernética e no campo aeroespacial também, né, que são terrenos de disputa bastante grandes entre o imperialismo norte-americano e a potência asiática, né? A OTAN agora exigiu que o Pequim respeitasse, né, a ordem internacional, tanto no espaço, no ciberespaço e no terreno marítimo, que é onde a China mais vem avançando, né? A China hoje tem a maior frota militar do mundo, supera inclusive a dos Estados Unidos, enquanto pela primeira vez a OTAN considera oficialmente a China como uma ameaça sistêmica. Se a gente for observar, existem muitas similaridades, né, entre essas declarações e aquele documento de segurança nacional que foi publicado agora em março nos Estados Unidos pelo governo Biden, que também estava centrado em atacar a burocracia autocrática do Partido Comunista Chinês. Nesse documento, que era intitulado Guia Provisório de Estratégia de Segurança Nacional, sob os auspícios do Biden, a China é mencionada nada menos que 15 vezes. Só para a gente ter uma comparação, a Rússia, nesse documento, é citada só 5 vezes e o Irã só 4 vezes. Então está claríssimo a ênfase que os Estados Unidos quer dar na sua competição com a China. E nesse documento, a Casa Branca afirmou taxativamente, na primeira formulação dessa natureza, desde aquele documento de segurança nacional em 2017, assinado pelo Trump, que a China é o único competidor dos Estados Unidos potencialmente capaz de combinar o seu poderio econômico, diplomático, militar e tecnológico, a fim de opor um desafio sustentado a um sistema internacional aberto e estável, né? Fecho aspas aqui ao documento.
Então, basicamente, essa declaração da OTAN é uma réplica desses argumentos agressivos do governo Biden. Pois é, André, na reunião do G7, Washington obteve a aprovação de uma declaração final pedindo uma nova investigação sobre a origem do coronavírus, né? O que, assim, na real é uma forma sutil de cutucar a China, além de dar um certo cor à xenofobia do vírus chinês, né, entre aspas. Em conjunto, as cúpulas atestaram que os outros membros do G7 da OTAN têm cada vez menos escrúpulos em se alinhar com os Estados Unidos, em áreas que a China considera decisivas. Sim, são orientações bastante próximas, né, do Trump na questão chinesa. E para além dessas declarações de intenção, as duas reuniões não produziram quaisquer novas medidas coletivas, né, para travar a ascensão de Pequim. Essa talvez tenha sido a grande dificuldade do Biden, para poder alinhar os seus parceiros tradicionais. Por outro lado, o mais relevante que emergiu aí da cúpula do G7 tem a ver com um projeto de infraestrutura que eles chamam Build Back Better, né, cujo objetivo é neutralizar a expansão do Belt and Road, que seria a nova rota da seda chinesa, que está localizada na Eurásia, né, nessa região que conforma 3 continentes, 64 países, por todo tipo de obras de infraestrutura, né, portos, aeroportos, rodovias. E esse projeto deve captar mais de 100 bilhões de dólares por ano de financiamento público e privado, mas ainda não está claro, né, quem vai poder aplicar de fato esse dinheiro. Pois é, André. Por outro lado, a OTAN foi chamada para participar diretamente na contenção marítima da China, né? O controle dos mares chineses é, crucial para a continuação da hegemonia americana e, ao mesmo tempo, para as aspirações de Pequim de desafiar essa supremacia. Sem ter essa bacia hidrográfica, né, a República Popular não podia quebrar o cerco estabelecido por Washington, apesar da crescente influência econômica. Para esse fim estratégico, os Estados Unidos reativaram todo o anel defensivo, né, com a Índia, Austrália, Japão, e estão recalibrando, digamos assim, seu desdobramento militar na região. Como resultado dessa intervenção, as tensões continuam a aumentar no Mar da China, mais precisamente no Mar da China Meridional, e em torno da ilha de Taiwan, que é uma ilha estratégica, um protetorado dos Estados Unidos com o qual Washington continua a fortalecer a cooperação, incluindo a cooperação militar. Sim, e com esse plano em mente, o governo Biden está tentando reciclar, né, de fato, a OTAN, concebida pelo imperialismo norte-americano para evitar o ressurgimento militar das potências europeias e combater o expansionismo da ex-União Soviética, e que agora está sendo transformada, né, de um aparato internacional de contenção soviética para um aparato internacional de contenção da China, especialmente na região do Indo-Pacífico, onde o governo Xi Jinping tem os seus interesses estratégicos principais, né? Em primeiro lugar, a reincorporação de Taiwan, que é o principal ponto solto ali da Guerra Civil Chinesa entre 1946 e 49, que derrotou o Kuomintang, o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek, e que até agora não é parte oficial, né, da China. Taiwan é considerada, né, pelos chineses, através dessa política de uma China única, como parte do seu território, mas de fato tem um governo próprio, que não atende especificamente aos interesses chineses. E também o controle do Mar do Sul da China, ou Mar da China Meridional, dependendo da denominação, que é onde a China busca controlar todo o tráfego comercial nessa zona estratégica, né, que liga o Oceano Pacífico, liga até os Estados Unidos com o Oceano Índico e o Oriente Médio. Esses são os principais interesses que essa aliança internacional da OTAN agora busca frear, desse ponto de vista, né, no que diz respeito a Pequim. Washington também, o Biden até depois se encontrou, né, com o Putin, tanto pelo interesse próprio, né, tradicional também dos Estados Unidos de frear as movimentações da Rússia ali no leste europeu, depois do que ela fez, né, em 2014 de reincorporar o território da Península da Crimeia, mas especialmente para tentar dissociar a Rússia da China, impedir que russos e chineses se aliem na Ásia para impedir os planos, né, de chegada dos Estados Unidos com o novo governo Biden. Esse ponto aí é importante, Andy. Até porque a questão é que os Estados Unidos hoje eles estão longe de ter a mesma solidez geopolítica que eles tinham na época da Guerra Fria, né, contra a União Soviética.
Uma prova disso é que, para tentar atrair o imperialismo europeu, né, contra a China, o Biden teve de fazer algumas concessões, né? Ele aceitou o imposto corporativo global, né, e cancelou a guerra comercial de 17 anos que estava tendo entre a Boeing e a Airbus. Por último, e mais importante, Washington passou a negociar a conclusão do Nord Stream 2, que é um gasoduto que liga a Alemanha e a Rússia, em troca de uma maior agressividade de Berlim em direção a Pequim. Totalmente. E com essa compensação em relação aos Estados Unidos, todos os países europeus vêm assumindo uma postura mais dura, em geral, em relação a Pequim, principalmente no que diz respeito à proteção de setores estratégicos e dados confidenciais. A Alemanha, em especial, está muito preocupada com a compra sistemática que o governo chinês faz das pérolas da indústria mais avançada tecnologicamente da Europa, ainda que a gente vá ver que esses países europeus têm posições relativamente distintas, né, dos Estados Unidos no que diz respeito à contenção da China. Esses países, né, que orbitam ao redor da União Europeia congelaram um acordo, por exemplo, um acordo de investimentos, né, com a China, apesar da relutância bastante grande da França e da Alemanha. Alguns países, além da França e da Alemanha também, o Reino Unido, enviaram ou ameaçam enviar navios de combate para o Mar do Sul da China, em nome do que os Estados Unidos chama patrulhas de liberdade de navegação. Que nada mais são que operações militares para impedir que a China, de fato, se apodere de toda essa região marítima na Ásia. Pois é, acontece que por trás dessa convergência anti-chinesa, né, demonstrada nas cúpulas, a realidade é que a posição das potências europeias não coincidem exatamente com a dos Estados Unidos. Como o jornal The Washington Post admitiu, abre aspas, Biden pede aos G7 que adote uma linha mais dura com a China, mas nem todos os alinhados estão entusiasmados. A verdade, né, Andy, é que apesar de estarem o pessoal aí está determinado a se endurecer contra Pequim, nenhum deles pretende travar uma guerra fria, né? E menos ainda uma quente, contra a República Popular da China. Acima de tudo, nenhum país europeu está disposto a aderir ao desacoplamento tecnológico com os rivais chineses que os Estados Unidos tanto insistem. Sim, foi nessa mesma linha que o atual presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que sobre a China, ele diz que a gente não deve confundir os nossos objetivos e acrescentou que a OTAN é uma organização militar, sim, e o problema da nossa relação com a China não é apenas um problema militar. A OTAN é uma organização que lida com o Atlântico Norte, mas a China tem muito pouco a ver com o Atlântico Norte. Então está claro aí que o governo francês tem reparos numa ofensiva maior dos Estados Unidos em relação à China, porque eles têm muitos interesses econômicos com o governo do Xi Jinping. Por isso, o Macron também indicou que é muito importante que os franceses não se dispersem e não parcializem a relação deles com a China e que, mais uma vez, a China é um problema que ultrapassa os limites de um problema militar, é um problema econômico, é um problema estratégico, é um problema tecnológico e que eles devem evitar se distrair e evitar que a OTAN se distraia, já que ela tem muitos outros desafios. São várias maneiras de contornar o problema central que os Estados Unidos queriam discutir, que é como vamos adotar uma linha em comum para conter a China. E para Merkel, né, lá na Alemanha, Moscou ainda é a principal ameaça. Ela disse que, abre aspas, a Rússia acima de tudo é um grande desafio. E aí ela acrescentou, a China está desempenhando um papel cada vez mais importante, assim como toda a região Indo-Pacífica. Claro, isso está relacionado ao fato de que os Estados Unidos e os parceiros transatlânticos como um todo também são uma nação do Pacífico. Aqui a ascensão econômica e militar da China é obviamente um problema. Como o Andy disse, são todos os malabarismos, né, nesse sentido, e no final das contas a Merkel também mencionou o risco de reação exagerada, né? Ela disse também, se você olhar para as ameaças cibernéticas, ameaças híbridas, se você olhar para a cooperação entre a Rússia e a China, não poderá apenas negar a China. Ela terminou dizendo ainda, nesse sentido, não acho que devemos superestimar a importância disso. Então temos que encontrar o equilíbrio certo. No final das contas é o equilíbrio para tentar conter a China, né? Sim, e o imperialismo alemão tem muitos negócios, né? São mais de 5.000 empresas alemãs que atuam no interior da China,
com investimento estrangeiro direto de bilhões de euros. E não é só a Merkel, o Armin Laschet, que é o principal candidato a assumir como chanceler no lugar da Merkel, lá na Alemanha, alertou também contra a ideia de tratar a China como uma adversária e se disse cético sobre uma nova versão da mentalidade da Guerra Fria, que agora estaria baseada numa perspectiva anti-chinesa. É um sinal claro, né, da classe dominante alemã, que tem na China o seu principal mercado de exportações, especialmente no coração da indústria alemã, que é a indústria automobilística. A Inglaterra também baniu a Huawei, por um lado, ofereceu hospitalidade aos habitantes de Hong Kong depois da Lei de Segurança Nacional, que fazia com que a China pudesse atuar com a sua polícia, com o seu exército no interior de Hong Kong, sinalizou um alinhamento tradicional com os Estados Unidos, mas também disse que não tem intenção de abrir mão dos laços financeiros que ela tem com a China. A Grécia também é outra potência ali do Mediterrâneo, ainda que em outro patamar, né? Não se compara com França, Alemanha e Inglaterra. Reiterou também que não vai desistir de fazer negócios com os chineses, mesmo que colabore de uma maneira ou de outra com essa linha dos Estados Unidos de colocar freios no avanço ocidental da China. E é nesse panorama ainda meio relutante, a pressão redobrada dos Estados Unidos teve bastante sucesso, digamos assim, na Itália. O novo primeiro-ministro, Mario Draghi, que é um banqueiro aí de décadas do Banco Central Europeu, disse na cúpula de Bruxelas que ele iria examinar cuidadosamente o memorando sobre as novas rotas da seda, assinado em 2019. Essa declaração está bastante em linha com o esfriamento das relações sino-italianas, que começou na fase final do antigo governo Conte e se acentuou com a entrada do ex-presidente do Banco Central. Essa política mais dura já se traduziu em um maior uso de energia para dificultar as operações de empresas chinesas de tecnologia na Península Italiana. E outra coisa que a gente não comentou aqui, mas vale a pena notar, é que essas duas cúpulas, tanto a do G7 quanto a cúpula da OTAN, elas se dão algumas semanas antes do centenário da fundação do Partido Comunista Chinês, que faz aniversário agora no dia 1º de julho de 2021. Ele foi fundado, né, em julho de 1921, um evento que o governo Xi Jinping considera crucial para a celebração do renascimento chinês, ou um outro nome, né, que ele usa para denominar o seu programa de governo é atingir o grande sonho chinês, em que em 2049 a China seria uma potência de primeiro mundo comparável, militar e tecnologicamente, com os Estados Unidos. E é por isso que a resposta chinesa a essas duas cúpulas não foi nada agradável, né? Os chineses não gostaram nada desse aperto que o Biden quis transmitir nessa cúpula internacional. A mídia, os diplomatas da China acusaram os Estados Unidos de estarem doentes, de serem uma nação enferma, e chamaram o G7 de crepúsculo das potências ocidentais, um nome poético aí para desclassificar essa reunião de imperialistas. E por fim, a burocracia, que é bastante autocrática, né, como a gente conhece, é bastante antioperária da China, ressaltou que a amizade com Moscou, o governo reacionário do Vladimir Putin, é inquebrantável, e divulgaram um plano de ação para a construção da estação lunar sino-russa, né, entre Rússia e China, que vai estar em operações aí depois de 1936. E a gente precisa lembrar que, para além disso, Putin se comprometeu a construir 4 reatores nucleares no interior do território chinês, que para a China é estratégico para a construção de submarinos nucleares, para conseguir energia sem depender tanto de outros parceiros menos confiáveis, né, tanto no Oriente Médio quanto no Ocidente. Sim, para além dessas declarações, como o Andy disse, né, poéticas, Pequim também mostrou sua força. No dia seguinte da cúpula da OTAN, o governo chinês enviou 28 caças à zona de identificação de defesa aérea, né, de Taiwan. É talvez a maior incursão chinesa registrada desde que Taipei começou a manter registro no ano passado. A mensagem era bem clara: as potências ocidentais não deviam apoiar a causa taiwanesa, a menos que elas quisessem forçar o exército de libertação chinês a realizar um desembarque na antiga ilha de Formosa, como era chamada Taiwan, colonizada pelos portugueses, o que provavelmente desencadearia um confronto armado com os Estados Unidos. O governo chinês também mostrou que não quer interromper o processo de absorção de Hong Kong.
Prova disso é a enésima batida policial à redação do jornal pró-democrático Apple Daily. E assim, acima de tudo, isso levaria Pequim a fortalecer ainda mais as relações com Moscou, apesar de sua rivalidade histórica, né? Ciente de que sua cooperação reforçada é o maior obstáculo estratégico da contenção dos Estados Unidos à China. Ou seja, a gente poderia dizer que, embora a China venha perdendo amigos no cenário internacional, as divisões que existem no Ocidente não deixam a China completamente isolada. E você mencionou a Rússia, Caio. Vale a pena a gente pensar justamente no continente asiático, essa grande parceria que vem se desenvolvendo, que é muito preocupante para os Estados Unidos. A Rússia é uma aliada muito próxima da China, especialmente nos últimos anos. Objetivamente, a China e a Rússia passaram a conformar um dueto que em todas as questões centrais opõe severos obstáculos aos Estados Unidos, especialmente na Ásia. Para o Xi Jinping, a Rússia é muito importante como fonte de tecnologia militar e recursos energéticos e politicamente um ponto de apoio, né, contra Washington e o seu pivô para a Ásia-Pacífico, que agora foi renovado com o governo Biden. Por outro lado, para a Rússia, a China cumpre o mesmo papel de oposição aos desígnios imperialistas dos Estados Unidos na Ásia e mantém ocupados os Estados Unidos na corrida, né, pela primazia tecnológica militar com a China, que permite à Rússia muito mais espaço para defender os seus próprios interesses no leste europeu. Em 2019, o Xi Jinping disse que o Putin era o seu melhor amigo e o Putin agradeceu, reconhecendo que as relações entre a Rússia e a China eram as melhores de todos os tempos. Como eu disse, inclusive construindo ou aceitando construir para os chineses 4 reatores nucleares que são absolutamente estratégicos, né, para os planos do Partido Comunista Chinês. E não alheio a isso, estaria essa notável mudança de tom do governo Biden em relação à Rússia do Putin, especialmente depois de ter considerado o presidente russo como um assassino, né? O Biden deu essa declaração semanas atrás, como a gente viu na última cúpula de Genebra. Então, comparado ao enorme fracasso daquela primeira reunião entre os Estados Unidos e a China no Alasca, agora no começo do ano, é bastante impressionante essa forma de tratamento que os Estados Unidos vêm dedicando à China. Aí a gente vai ter que se perguntar, será que Washington vai se concentrar mais em Pequim, ao invés de acertar os dois oponentes ao mesmo tempo com igual intensidade? Isso a gente vai ver, né, no decurso dos próximos meses. Pois é, André. Esse panorama todo só reforça, na verdade, como o Lenin, os bolcheviques caracterizavam a época imperialista do capitalismo, como de crises, guerras, mas também de revoluções. A hegemonia estadunidense está meio questionada e o Biden precisa a todo custo aumentar o tom para impedir que a China avance. Mas também fica bem claro que, para a burocracia do PC chinês, tudo isso se trata de uma disputa geopolítica, para expandir sua influência, mas principalmente aumentar o lucro da sua burguesia. Isso é uma verdadeira pedra no sapato, né, para os stalinistas do PCB, por exemplo, porque eles não fazem a menor ideia de como responder esse tipo de pergunta. Os stalinistas, fracos na maior parte do mundo pelos crimes de sua tradição, não falam nada sobre a aliança do Xi Jinping e da burguesia chinesa com a ditadura militar em Myanmar, por exemplo, que assassinou centenas de grevistas e manifestantes que lutavam para derrubar a junta golpista do general, que assassinou centenas de grevistas e manifestantes que lutavam por derrubar a junta militar golpista. E assim, ao contrário dos stalinistas, que não tem nada a ver com a classe trabalhadora, a gente sabe que é a luta de classes que pode evitar o desenlace militar que preparam as tensões entre Estados Unidos e China. Nenhum deles é qualquer exemplo para ser seguido. Bom, assinando embaixo nessa conclusão do Caio, a gente vai terminando aqui o programa, nessa edição do nosso podcast, tratando sobre essas duas cúpulas, né, do G7 e da OTAN, em que os Estados Unidos agora buscam, com muitas contradições, tentar alinhar os seus parceiros tradicionais na Europa para lidar com o desafio chinês. Eu espero que todos vocês tenham gostado do nosso programa, mandem sugestões, compartilhem e até o nosso próximo programa, pessoal.